Olá pessoal, meu nome é Bento Borges Schirmer. Ah, então mais uma aula de Linux ministrada por eu, meus colegas Augusto Pagonassim Frigo, Gustavo Machado de Freitas. Eu e Augusto, nós somos membros do PET-CC, que é o Programa de Educação Tutorial, o projeto do Ministério da Educação. Nós somos PET do curso de Ciência da Computação da UFSM, da Universidade Federal de Santa Maria. O Gustavo é colaborador no nosso curso dessa edição, beleza? Então, nessa aula a gente vai ver como instalar um aplicativo de Android chamado Termux, ok? Ele é um jeito alternativo de obter o Linux. Ele é bem parecido com os Linux tradicionais que a gente viu sendo instalado na máquina virtual do Oracle VirtualBox ou do WSL2, ok? Então eu vou passar hoje para vocês como instalar ele e como acompanhar as atividades nele, porque ele tem algumas diferenças que a gente tem que abordar para que seja possível não só acompanhar as atividades, mas as aulas também, certo? Então, eu tenho aqui o meu Android aberto, beleza? A primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar a versão do Android, tá? Então eu vou aqui nas minhas configurações e eu vou procurar a versão aqui. Eu tenho preguiça aqui de procurar nas opções, então eu vou simplesmente apertar na lupa e pesquisar versão. Versão. Versão do Android. Tá aqui. Então, olha só, pra mim fala que eu tenho. O meu celular ele tem versão 7.1.1, tá? A versão mínima é 7.0.0. O meu celular ele é de 2016, agosto de 2016, o lançamento do Moto G4 Play. Certo? Então, se vocês têm um celular mais novo que ele, certamente ele tem um sistema operacional mais moderno, ele tem um Android mais moderno. Mas, por via de dúvida, vão aqui nas configurações e procurem, tá? E como eu falei, Termux ele é um aplicativo para Android. Então, se vocês têm iPhone, não tem Termux, ok? Porque o Android ele é um Linux e o Termux ele é um terminal de verdade, digamos assim. No entanto, o colega Gustavo ele comentou que tem alguns aplicativos, ok? Tem esse tal de Ish, beleza? E tem esse tal de Ashell. Ambos dizem ser um, um terminal de Linux feito para o iOS. Eu não tenho um iPhone aqui para testar, mas se vocês quiserem instalar para ver se funciona e tentar acompanhar as aulas e as atividades por ali, fiquem à vontade. Daí, se vocês conseguirem acompanhar as atividades, podem tirar print, a gente aceita, beleza? Mas vamos voltar aqui para o nosso Termux. E a gente precisa fazer uma coisa. A gente precisa voltar aqui nas configurações e procurar um negócio chamado fontes desconhecidas. E a gente tem que habilitar ela, ok? Google vai falar umas coisas paranoicas aqui, deem um ok, tá bom? Por quê? Porque se a gente for aqui, eu vou descer aqui na Play Store, tá aqui, e a gente procurar pelo aplicativo Termux, olha só, ele aparece aqui. Vocês podem instalar. Só que ele é uma versão antiga. Tudo bem? Então eu vou mostrar para vocês como instalar a versão moderna do Termux. A gente vai sair aqui e a gente vai instalar através do F-Droid. Até se a gente for aqui, ele fala, ó, obtenha através do F-Droid. Certo? Mas não vamos sair ainda da Play Store, porque a gente tem que instalar duas coisas. Vamos instalar um negócio chamado Amaze Explorer. Ok? Esse aqui mesmo. Isso aqui é um explorador de arquivos, então eu vou apertar aqui para instalar. E ele é um explorador de arquivos que nem o que tem no Windows, tá vendo? Ó, no Windows a gente consegue acessar os downloads, os documentos, vídeos e várias outras pastinhas. Esse Amaze Explorer, ele faz exatamente a mesma coisa. Ele permite que a gente acesse as nossas pastinhas do Android. Então, olha só. Eu tenho aqui, eu vou abrir, né? Ó, ele pede para acessar fotos e tal, o armazenamento, né? Eu aperto em permitir. E olha só, ele mostra aqui para nós DCIM, que é a pasta onde estão as nossas fotos da câmera,
documentos, downloads, WhatsApp, pastinha do WhatsApp, então todos os áudios, vídeos, figurinhas e fotos que as pessoas já mandaram ou que você já mandou, vídeos, tá bom? E vamos instalar um outro negócio aqui na Play Store, que é o navegador, tá? Eu tenho certeza que vocês têm um navegador instalado. Provavelmente é Chrome, Google Chrome, Firefox, o pessoal do Samsung acho que tem o próprio navegador também. Eu vou instalar esse aqui. Ele é bem leve, mas ele é bem antigo, mas ele é bom o suficiente, digamos assim, tá bom? Vou esperar instalar. E eu vou abrir ele aqui. Perfeito. E agora vamos finalmente procurar o F-Droid aqui para instalar. Tá bom? Então eu vou apertar aqui. Vou pesquisar no Google F-Droid. Vou dar um Enter. Vou acessar o site do F-Droid. Tá? Esperar carregar um pouquinho. Tá um pouquinho lento a internet, parece. Pronto. E é porque aparece baixar F-Droid. Ironicamente, quando eu aperto aqui em baixar F-Droid... olha só, ele pediu aqui. Tá, não vai acontecer isso, eu acho. Permitir que o Lightning acesse o armazenamento? Permitir. Né, porque ele vai fazer um download, então ele precisa. Então aqui eu aperto em salvar. Ok? Então ele vai iniciar o download. E aqui daqui a um pouco termina então o download do F-Droid. Esperar um pouquinho. Tá baixando de forma relativamente rápida, tá bom? E aí, como é que a gente vai instalar ele? A gente vai aqui. Eu devo ter o Amazing Explorer aberto ainda, mas ele já deve aparecer aqui nos meus aplicativos. Aqui, ó, Amazing. A gente vai aqui nos downloads. Cadê você? Downloads, aqui em cima. E tá aqui, ó. Esse aqui é o APK. Então, o que acontece? Eu vou apertar aqui para vocês verem. Ele vai pedir aqui, instalador de pacotes. Isto é um instalador de pacote. Daí eu vou apertar aqui em instalar, tá bom? Deseja instalar esse app? Eu vou apertar aqui em instalar. Ok? Porque o que acontece? Esse F-Droid, ele não... vou permitir aqui. Esse F-Droid, ele não está disponível na Play Store para a gente instalar. Então, por isso a gente tem que baixar ele da internet. Né? No caso, eu busquei no site oficial dele. Ok? Eu vou apertar aqui em abrir. Ele deve aparecer aqui também entre os aplicativos de vocês. Para mim, tá aqui ele, para mim. Vou voltar aqui. E ele é parecido com a Play Store, certo? Ele tem dezenas de aplicativos que vocês podem instalar. E é por isso que vocês precisam habilitar nas configurações aquela opção fontes desconhecidas, certo? Porque vocês não estão baixando aplicativos de dentro da Play Store, vocês estão baixando ele de outros lugares, como do F-Droid, tá bom? O que ele está fazendo agora, ele está atualizando os repositórios. Então, ele está relativamente rápido. Então, eu pretendia pausar o vídeo, mas então eu vou esperar. E daí, finalmente, vai aparecer o Termux quando ele terminar esse processo, tá bom? A gente vai instalar o Termux por aqui, que ele tem a última versão do Termux e a gente consegue atualizar o Termux para a última versão aqui, tá bom? Aguardar um pouquinho. Vou tirar essas notificações aqui pro lado. Fechar tudo essas tralhas aqui que estão abertas. Esse negocinho aqui que percebam que eu tô no Windows, né? Isso aqui é um programa chamado SSR-CPI. Tá bom? SSR-CPI. Não vou abordar aqui no vídeo de hoje a instalação dele, até porque a instalação dele é bem esquisita, mas ele é bem... Se vocês estiverem interessados, é um negócio bem legal para gravar vídeos, né? Vocês podem abrir o celular de vocês aqui dentro do Windows ou do próprio... Do computador de vocês. Isso aqui é o meu celular de verdade, eu não estou fazendo nenhuma simulação aqui. Então, tá aqui esse aqui é o F-Droid. Ok, vocês podem instalar vários aplicativos. Vou apertar aqui na lupa e vou procurar por Termux. E apareceu aqui. Eu vou dar um clique
tá bom? E vai aparecer aqui instalar. Vou dar um primeiro clique e ele vai iniciar o download. Ele tá rápido ou não? Eu acho que ele tá rápido, então eu vou aguardar. Tá, então vocês vão aguardar aqui. Esperar uns segundinhos. Prontinho, tá? Então ele tá terminando aqui o download. Agora ele tá instalando, tá bom? Vamos aguardar um pouquinho. Ele vai aparecer esse aviso aqui, ó, promovendo o app, não façam nada, deixem ele fazer lá as suas loucuras. Daí aqui, ó, deseja instalar esse app, vou apertar aqui em instalar. Vai aparecer que está instalando. Daí a Play Store vai dar um aviso aqui, né? Porque, enfim, vou apertar aqui em permitir. Prontinho, tá instalado. Então eu vou sair daqui. Vou até fechar o F-Droid. Fecha. E olha só, finalmente está aqui o nosso Thermux. Olha só. Então eu vou abrir ele aqui. E vejam. Ah, tá. Ele vai instalar alguns programas iniciais, assim, tipo programas básicos para usar ele. Aguardar um pouquinho. Mas é o nosso terminal, cara. É o nosso terminal. Olha só. A gente pode. Tá aqui tudo. Isso aqui é tudo, cara. Certo? É um terminal, ele tem todos os recursos de um terminal convencional. Vocês podem fazer, tipo, de tudo aqui dentro. É um Linux no bolso de vocês, tá bom? Então vocês podem digitar aqui comandos, né? Podem apagar e tal. Mas não acabou o vídeo ainda, porque a gente tem que dar uma olhada nas atividades de vocês, tá bom? Porque tem algumas coisas que mudam, porque Android é um Linux muito diferente dos outros, tá bom? Então, aqui ele fala, vamos olhar a avaliação 1, certo? Ele fala, vá para o diretório Home, tá bom? Vocês vão aqui, ó. Se a gente dá um pwd, que ele mostra a pasta atual, ele fala isso aqui, ó. /data com.termux /files /home, ok? O que acontece? Cada aplicativo do Android tem um seu próprio armazenamento interno, certo? Então aqui eu estou no armazenamento do Termux. Só que se a gente der um ls aqui, não aparece nada, certo? Então, tipo, aqui no Amaze tem um monte de... aqui eu tô nos downloads, né? Eu vou voltar aqui pro... Então aqui, ó, tem câmera, tem documentos, downloads. Quando eu dou o ls no Termux, que é para listar as pastas que tem aqui dentro, não aparece nada. Onde é que elas estão? Elas estão aqui, ó. Vou voltar para Amaze. E olha só, ele tá nessa pasta maluca. /storage, /emulated, /0. E eu tenho certeza que no celular de vocês deve ser uma pasta totalmente diferente. Porque cada marca decidiu colocar a sua pasta home num lugar diferente. Às vezes muda de celular para celular, ok? Por isso vocês têm que ter um explorador de arquivos aqui. Não só para baixar e instalar o F-Droid, mas para ver onde tá esses arquivos aqui. Então, ó, ele tá aqui, ó. Então, eu vou escrever isso aqui no Termux. Eu vou voltar aqui pro Termux e eu vou escrever cd. E onde é que tá a barra? Olha só, o Termux, ele põe várias teclas que talvez vocês não tenham percebido, mas o teclado de vocês só tem letras e números e emojis e outras paradinhas, né? Ele não tem ESC, não tem Tab, não tem Ctrl, não tem Alt, não tem Home, não tem Page Up, não tem Page Down, não tem nem setinhas no teclado de vocês. Então o Termux, ele oferece todas essas teclas aqui
em cima. Então, eu quero entrar no barra storage, então eu aperto aqui no barra, ele digita pra mim, storage, beleza? Vou dar um barra de novo. E olha só, ele tem o tab, né? O tab ele completa pra nós. Vou dar um tab, ele completou. Barra 0, né? Vou dar um enter. E eu finalmente tô aqui dentro da minha home. Beleza? Só que, olha só o que vai acontecer. Quando eu der um ls para listar os diretórios, ele não vai deixar. Eu vou dar um enter. Ele falar aqui, ó. Permissão negada. Por quê? Porque você lembra? Eu vou mostrar aqui a solução para vocês. A gente tem que rodar um programa chamado Termux hífen, apertem S e aí vocês podem apertar um tab para ele completar. Vocês vão rodar esse comando aqui, ó. Termux setup e storage. E vocês vão dar um enter, tá bom? E ele vai mostrar esse aviso aqui, ó. Permitir que o Termux acesse armazenamento. Permitir. Ok? Agora o Termux ele tem acesso. Antes ele só tinha acesso a essa pasta maluca aqui. Agora ele tem acesso a todos os arquivos do celular de vocês. Então quando a gente der um ls aqui agora, tô um pouco surpreso. Vou dar um cd aqui. De repente eu volto. Só um pouquinho. Barra 0. Vou dar um ls de novo. Agora sim, ó. Então agora aparece todos os nossos arquivos. Ó, olha só. DCIM, onde estão as fotos. Pasta dos documentos. Pasta dos downloads. Vídeo, WhatsApp. Tá tudo aqui. Isso aqui é a nossa home de verdade. Se vocês têm cartão SD, olha só. Eu vou aqui no menu da Maze, cartão SD. Ele põe nessa localização aqui, barra storage, barra 820F16Z6, tá? Então, se vocês querem acessar lá, vocês dão um cd, barra storage, será que ele completa storage? Não completa, storage, mas se só de escrever o 8 e eu dar um tab, ele já completa pra mim. Entrei lá, dou um ls, tá bom? E aparece aqui essas pastas que eu criei dentro do cartão SD. Tenho aqui livros, música, arquivos diversos, etc. Legal, né? Ó, tem a setinha pra cima que eu posso acessar os comandos anteriores. Então, posso voltar pro meu barra storage, barra emulate, barra 0. Ok? Então, as atividades pedem aqui para ir pro home. Vocês podem tocar ela, seguir ela, então acessando o home. E não se esqueçam de rodar esse comando super importante aqui, o Termux Setup Storage, certo? Senão vocês vão baixar vídeo, vocês vão fazer acontecer aqui dentro, só que tudo não vai estar... vocês não vão ter acesso a essas coisas, né? Então, daí vocês tocam aqui o resto. E vamos ver agora a atividade 2. Ela pede para instalar o GIMP, tá? Então, no WSL2, rodando lá o Ubuntu, ou se vocês estão com o Oracle VirtualBox usando o Linux Mint, né? Vocês usam o apt. Apt upgrade, apt install, apt remove, apt isso, apt aquilo, né? Aqui a gente tem um tal de pkg, ok? Ele usa o apt por baixo dos panos, só que ele tem esse pkg que é o jeito correto de usar, certo? Então, se a gente quer instalar um programa, a gente dá um pkg install, beleza? No caso, ele pede aqui para instalar o GIMP. Eu vou dar um pkg install GIMP. Só que quando eu der um enter, ele vai dizer que... ele vai mostrar um monte de texto aqui, certo? Esses textos aqui é porque ele está procurando o site mais rápido para baixar programas, certo? Para que você não tenha que esperar muito. E ele vai aqui processar tudo. E ele vai dizer o seguinte, que não existe GIMP. Não localizou o GIMP. Por quê? GIMP é um programa gráfico. Certo? É um programa visual. O que eu quero dizer com isso? O navegador aqui da internet de vocês é um programa visual. O OBS Studio aqui, que eu estou usando para gravar, ele é um programa visual. O explorador de arquivos é um programa visual. O terminal do Linux não é visual, ele é texto. E tem como rodar programas visuais pelo Termux, só que ele não foi feito para isso. Então, se vocês procurarem o GIMP, ele nem existe.
porque não tem como usar um programa gráfico dentro do terminal, ok? Então eu vou pedir para vocês, para fazer essa atividade 2, ao invés de instalar o GIMP, vocês procurem instalar esse programa aqui, ó. Vocês dão um pkg install cmatrix, tá bom? Cmatrix. Dão um enter, ok? E ele vai instalar então para vocês. Daí ele pede para desinstalar o. Vamos ver primeiro aqui o manual, certo? Aí, olha só, vocês vão escrever aqui man cmatrix, né? Para ver o manual do cmatrix. E ele vai falar o seguinte: man não está instalado, ok? Porque o man ele nas distros convencionais de Linux ele vem instalado por padrão, mas no Termux não. Então a gente tem que dar um pkg install man, tá? Vocês vão escrever isso aqui. Ele vai instalar aqui, tá bom? Aguardar um pouquinho. Agora a gente pode repetir o comando anterior e tá aqui então finalmente o manual do do cmatrix, tá bom? Inclusive ele fala aqui o seguinte, que para ver a versão do cmatrix tu não escreve hífen version, tu escreve hífen v maiúsculo. Então vamos testar isso aqui. Eu vou apertar para abrir o teclado de novo, vou apertar Q para sair, vou escrever vou completar com tab, hífen v maiúsculo, enter, mostrou a versão, ok? Tirem print disso aqui. Ele vai pedir para desinstalar. Então no apt vocês escreveriam apt remove, né? Vocês vão escrever aqui pkg será que ele completa? Não. Uninstall cmatrix. Tá bom? Vou dar um enter. Vai pedir para confirmar. Confirmem, tá? Então vocês usam pkg uninstall para desinstalar programas. Beleza? Finalmente é importante manter o Termux atualizado. Então de vez em quando vocês têm que rodar esse aqui, ó. pkg upgrade. Beleza? Vou dar um enter aqui. E enquanto ele faz a sua atualização, eu vou ver aqui a avaliação 3. Tudo bem? Então ele vai falar o seguinte. Para baixar esse arquivo em anexo, como é que vocês vão baixar ele aqui no celular? Ó, ele pede. Não deve usar o terminal para baixar o arquivo. Por quê? Porque é difícil. Tá? Alguns arquivos vocês baixam pelo terminal, mas coisa do Google, não usem o terminal. Tá? A Google não é legal com isso. Então vamos abrir aqui esse arquivo, tá bom? E como é que a gente vai fazer para baixar no celular? Vou copiar ele aqui, ok? Vou copiar. Vou pesquisar aqui QR Code. Vocês vão abrir aqui no site e vocês vão colar o endereço aqui. Ele vai gerar um QR Code e aí eu vou pegar o meu celular. Ó, ele vai pedir para confirmar aqui, né? Eu vou confirmar para atualizar. Tá. Eu vou abrir a minha câmera do celular. Ok. Olha o Inception, né? Eu tô gravando a minha câmera, cara. Mas enfim, eu vou gravar aqui o QR Code. E olha só. Ele aqui pede pra... Ele tem aqui o link. Então eu vou apertar aqui pra copiar. Vou voltar aqui. E vou no meu navegador. Vocês podem usar o navegador que vocês quiserem. Vou abrir uma nova aba aqui. E vou... Opa! Eu vou aqui então... colar. Tá bom? Eu vou dar um enter. E tá aqui o nosso arquivo do Google Drive, nosso zip para baixar. Beleza? Então aqui ó, aparece o botão para baixar. Vamos apertar aqui. Quer baixar não sei o que? Sim! Tá, então ele baixou aqui. Espera só um pouco. Tem certeza que eu baixei certo? É um ponto... Eu tô um pouco confuso com isso aqui. Enfim, vamos confiar que deu certo. Então ele tá terminando aqui de instalar. Ele pede aqui pra atualizar algumas coisas, certo? Então tem um Y maiúsculo aqui. Ele vai pedir umas outras coisinhas. Y maiúsculo. Sempre tem Y maiúsculo, tá? Se der pau, vocês reinstalem o Termux. Ok, então a gente vai entrar aqui nos downloads.
Dá um tab. Vamos dar um ls. E eu acho que esse aqui não é o nosso zip. Eu vou dar um file. Opa, eu não tenho instalado o file. Então eu vou aproveitar aqui e vou instalar o... Cara, Linux é isso, né? Tu tem problema e tu resolve os problemas. Eu vou instalar o file. Eu vou instalar também o setzip. Não tem setzip. setz. Tá, eu vou dar um pkg search setz. É p7zip, tá. Então, p7zip. Vou dar um enter. Vai instalar aqui. Esse programa file é pra gente verificar o que é o tal do arquivo, tá? Só pra gente conferir que se a gente baixou a coisa certa. Porque eu acho que esse navegador antigo aqui não entendeu o download aqui. Então eu vou dar um file. Vou dar dois tabs para mostrar o conteúdo. E é um zip. É um zip. Tá, tô um pouco surpresa, tá? Porque ele não termina com .zip, mas é um zip. Vou então rodar aqui setzip para extrair ele. Vou dar um setzip L para listar o conteúdo dele. E tá aqui os nossos arquivos, certo? Então, na atividade tem arquivo 1, arquivo 2 e arquivo 3. Tá, então aqui os arquivos. Arquivo 1, 2 e 3. Para extrair ele, eu vou extrair aqui mesmo, não importa. Talvez eu vou criar uma pasta aqui. Ative. Eu tô com preguiça de escrever. Vou entrar nessa pasta. Vou dar um tab para completar. Vou extrair essa pasta aqui dentro. Tá. Vou dar um enter. Would you like to replace... Vou dar um Y. Não, vou dar um A. Um A deu always. Vou dar um LS. Deixa eu só conferir aqui. Eu não sei o que tem dentro dessas pastas, vou ser bem sincero. Eu tô curioso aqui. Vou dar um tab. Arquivo 1. Tá, ótimo. Certo? Ótimo. Tá. Então, a avaliação 3 aqui, ele pede então para descompactar. Eu acabei de demonstrar para vocês a descompactação. Daí ele pede para abrir a pasta com nano. Tá, vamos fazer isso. Vamos apertar aqui nano. E vamos colocar o nome de um dos arquivos aqui. Tá? Vou dar um tab para completar. Vou abrir esse primeiro. Tá aqui aberto o nano. Aí ele pede o seguinte. Mate o processo do nano. Certo? Só que o nano ele tá aberto. Como é que vocês vão rodar o programa para matar o nano se o nano tá aberto? Então a gente vai fazer o quê? Aperta e olha só, se vocês arrastarem para o lado, aparece aqui isso aqui. E vocês podem apertar em New Session e ele abre um terminal novinho. Tá bom? Por quê? Vocês podem abrir vários terminais aqui, certo? Vocês podem fechar eles. Como é que fecha eles? Eu não lembro como é que fecha eles. Depois eu mostro pra vocês. Acho que tem que apertar e segurar. Não? Enfim, não importa. E aí, aqui vocês podem finalmente rodar um PSU, por exemplo. Vocês podem montar como quiserem. Mas ele vai mostrar, inclusive, o processo do nano. Tá aberto aqui. Beleza? E vocês podem, então, dar por exemplo, um PQ, né? PQ nano. Tá? Dá um enter. Se a gente voltar aqui para nosso terminal de antes, olha só. Ele fechou o nano. Inclusive aparece aqui que ele recebeu o sinal para fechar. Não é bonito? Então vocês conseguem acompanhar esses passos aqui. Mas olha só. Passo 7. Liste a arquitetura do seu computador. Se a gente rodar o comando art, que a gente viu, não tem. Tá? Ele sugere várias coisas aqui, mas nenhuma delas é o comando que a gente quer. Então eu vou pedir para vocês que vocês, ao invés disso, mandem um print do seguinte: o name -a. Olha só. Vai aparecer esse negocinho, tirem print, tá bom? A gente vai aceitar isso. E aqui ele vai pedir para listar os dispositivos conectados via USB. Só que também não tem isso para o Termux, tá?
Porque, na verdade, o Android é bem esquisito, é bem diferente dos outros Linux. Então esse comando, ele nem tem para Linux. Então eu vou pedir para vocês que vocês, ao invés disso, rodem ping 8.8.8.8, certo? Esse 8.8.8.8, ele é um negócio da Google, tá? Isso aqui geralmente ele é rodado para a gente ver se a gente tem conexão com a internet. No caso eu tenho sim. Ele está recebendo com um atraso de 40, por volta de 40, 100, não importa aqui a informação, certo? Então, rodem esse programa, tirem print, certo? Para sair do programa, ó, Ctrl C funciona, tá bom? Aqui ele vai falar que recebeu todos os enfim, todas as coisas que ele fala aqui. Então mandem print desse ping 8.8.8.8, a gente aceita, tá bom? Finalmente tem mais algumas coisinhas diferentes que eu gostaria de falar para vocês que na atividade, na aula 7 a gente vê sobre o Pandoc. Não existe Pandoc pro Termux, tá? Eu testei aqui, eu dei um PKG, se a gente der um PKG search, tá? Pra gente procurar pelo Pandoc, ó, PKG Pandoc, ele vai procurar aqui, ó, ele vai falar que ele não encontrou nada, tá? Não tem Pandoc para Termux. Então, essa parte da aula vocês pulem, não tem como acompanhar por aqui, mas a gente não tá cobrando atividade, então tudo ok. E a gente vê também sobre um programa chamado Python 3-pip, né, para instalar. Eu vou voltar aqui, Ctrl setinha pro lado, Ctrl setinha pro lado, eu vou dar um Ctrl W install. Então, ó, se a gente der esse comando aqui, ele não vai localizar o Python 3.pip. Então, no lugar disso, vocês simplesmente instalem Python 3, tá? E aí vocês vão conseguir instalar o pip. Olha só, ele vai baixar 280 MB. Vocês têm que ter espaço no celular pro Termux, ele baixa bastante coisa, tá? E aí vocês rodem isso aí vocês vão ter acesso ao pip, daí vocês vão poder rodar o pip install youtube.dl, etc, tá? Mas enfim, finalmente, suponha que vocês tenham feito tudo e vocês não queiram mais mexer no Termux, certo? Vocês vão vir aqui, certo? Vocês vão apertar no quadradinho, vocês vão apertar pro lado para fechar ele, tá bom? Vocês vão fechar tudo aqui. Aí vocês vão abrir o Termux de novo, depois de muito tempo. E ele continua funcionando, tá? O que a gente vai fazer nesse caso? Tem 3 jeitos de fechar o Termux. O primeiro deles, vamos supor que a gente feche ele por aqui, tá bom? Vocês vão ir aqui, ó, percebam que ele está aberto na barra de notificações. Então a gente pode arrastar para baixo, ou a gente... Opa! Enfim, vocês podem arrastar ele para baixo e vai aparecer aqui, Exit. Vocês apertem aqui e o Termux é fechado de verdade, digamos assim. Ou então, eu vou aqui nessa outra abinha aqui que está aberta para não interromper a instalação, né? Procurem não interromper instalações em geral, tá? Vocês podem apertar aqui e enviar esse comando exit, tá? Deem um enter e ele saiu ele fechou o terminal. Eu vou abrir aqui outro. E outro jeito de sair do terminal é apertando Ctrl D. Beleza? E ele fecha. Então, pena que eu tô... não, tá rodando rapidão aqui o Python. Então, para sair do terminal de verdade, vocês têm que usar um desses 3 métodos, beleza? Então, eu vou encerrar aqui. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar a instalação do Termux no Android. É um Linux alternativo que vocês podem usar para acompanhar as aulas. Para fazer essa atividade, vocês podem mandar o print aqui pra gente, tá? Bem tranquilo. Se vocês obtiveram Linux de outros jeitos e conseguiram acompanhar as atividades, podem mandar print também. Beleza? E espero que eu tenha cobrido todas as diferenças entre o Android Termux de distros tradicionais, né? Porque tem essas diferençazinhas. Então, tudo de bom pra vocês, tá bom? Só pra mostrar pra vocês, eu vou dar o Ctrl D aqui. E ele fechou o Termux de verdade, tá bom? Vou encerrar então aqui a gravação. E tudo de bom pra vocês.